Confira agora os destaques de segurança pública em nossa região. Os bombeiros foram acionados para combater 2 ocorrências de incêndio em Unai. Uma delas foi em uma marcenaria na madrugada desta quinta-feira. Segundo informações dos militares, as chamas começaram em uma máquina após um possível curto-circuito e atingiram madeiras, serragem e parte da rede elétrica. A estrutura da marcenaria não foi danificada. Foram gastos aproximadamente 3 mil litros de água para combater as chamas. As causas do incêndio serão apuradas. A segunda ocorrência de incêndio em Unai foi em um imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, o imóvel estava tomado pelas chamas e foi preciso o uso de uma alavanca para chegar ao foco do incêndio. As chamas consumiram todos os imóveis e estrutura do telhado, que desabou. Felizmente, não houveram vítimas na ocorrência. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. Em uma escola estadual no bairro Cristo Rei, em Montes Claros, um estudante de 16 anos foi apreendido com um simulacro de arma de fogo. Segundo as informações da Polícia Militar, o menor estava com outro jovem nos fundos da escola e se negava a entrar para a sala de aula. Os policiais foram acionados e, ao perceber que iria ser abordado, o jovem tentou se desfazer do simulacro. O adolescente ainda teria afirmado para a PM que usa drogas e estava usando o simulacro para se proteger de ameaças que recebe. A Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, responsável pela coordenação da escola, está acompanhando o caso. No Conferência Cristo Rei, um adolescente de 15 anos foi apreendido com drogas. A Polícia Militar apreendeu material escondido embaixo de uma caixa d'água. Segundo as informações da PM, uma equipe fazia patrulhamento pelo local quando o menor foi flagrado vendendo as substâncias. Com ele, foram apreendidas 45 pedras de crack e 97 pinos de cocaína. O adolescente foi levado para a delegacia junto das drogas. Uma ocorrência de assalto à lotação foi registrada em Montes Claros. A cobradora foi agredida e ameaçada pelo criminoso que aparentava ter por volta dos 40 anos. Segundo a vítima, o homem subiu do ônibus no ponto do parque de exposições. Ele seguiu dentro do veículo até a Avenida Osmani Barbosa, no bairro Planalto, quando anunciou o roubo. O assaltante estava armado e apertou o pescoço da cobradora. Ele fugiu levando R$80. Até o fechamento desta edição, ele não foi localizado. E em Januária, um homem de 23 anos foi preso suspeito de pedofilia. Segundo a Polícia Civil, imagens com crianças em cenas de sexo foram encontradas no celular do suspeito. A polícia informou que chegou até o homem após uma investigação que indicou ser ele o responsável por criar perfis falsos nas redes sociais. Ele também estaria difamando um policial civil nas redes sociais. O homem foi levado ao presídio e o inquérito policial aberto para apurar o crime de pedofilia. Veja como ficam as temperaturas com Amanda Sampaio. Fortes áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria provocaram muita chuva em várias áreas do estado de São Paulo nas últimas 24 horas. De acordo com dados do CEMADEM, os acumulados chegaram a 55,9 milímetros em Itariri, em Eldorado choveu 55,1 milímetros, em Peruíbe, na Baixada Santista, 48,8 milímetros de chuva, em Ibiúna, 42,8 milímetros de chuva acumulados. Nesta sexta-feira, fortes áreas de instabilidade ainda continuam atuando sobre a região sudeste do Brasil. Isso acontece devido à passagem de uma frente fria que já está chegando ao litoral do estado do Espírito Santo nesta sexta-feira. Pancadas de chuva ainda vão acontecer desde cedo e a previsão é de um dia sem aberturas de sol e com chuva frequente desde a região de Franca até áreas do leste do estado de São Paulo, inclusive sobre a capital, áreas do extremo sul de Minas Gerais, Grande Rio e também sobre a região de Cabo Frio. Nesses locais, há risco de chuva forte, principalmente durante a madrugada e amanhã desta sexta-feira. O dia também fica com bastante nebulosidade, pode chover a qualquer hora sobre outras áreas próximas ao oeste do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, áreas do centro-sul do estado de Minas Gerais e interior fluminense. Pancadas de chuva devem acontecer apenas entre a tarde e a noite e com a aproximação da frente fria, a sensação de calor aumenta durante o dia sobre o norte fluminense, a região de BH e também sobre a região da Grande Vitória. O sol aparece entre muita nebulosidade, mas a sensação vai ser de frio, desde áreas
de Presidente Prudente até a região de Registro, no Vale do Ribeira Paulista. Ainda faz sol e as temperaturas ficam elevadas desde o norte do estado de Minas Gerais e também sobre áreas do norte do estado do Espírito Santo. Com o excesso de umidade, de nebulosidade e o começo da entrada do ar frio de origem polar, as temperaturas vão ficar mais baixas em todo o estado de São Paulo e também sobre parte do estado do Rio de Janeiro. A mínima prevista na capital paulista de 11, a máxima não passa dos 16 graus e no Rio mínima de 17 e a temperatura máxima não passa dos 25 graus. O assunto agora é educação. O Exame Nacional do Ensino Médio começa a ser aplicado digitalmente a partir de 2020. A prova deixará de ter versão em papel em 2026. De olho no futuro, o Ministério da Educação lançou nesta quarta-feira, 3 de julho, o Enem Digital. A aplicação nesse formato ocorrerá de maneira progressiva por meio de um projeto piloto ao longo dos próximos 6 anos a partir de 2020. Ou seja, para quem vai fazer a prova em 2019, o exame será aplicado da mesma maneira em 2 domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. Em 2020, o candidato poderá escolher na hora da inscrição entre fazer a prova tradicional em papel ou pelo computador. A princípio, o Enem Digital estará disponível para 50 mil pessoas em 15 capitais brasileiras. O Ministério da Educação espera que até 2026 o exame seja aplicado totalmente no formato digital em todo o país. E tem mais novidade. O presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Alexandre Lopes, adianta que com a consolidação do Enem Digital, o objetivo será aplicar pelo menos 4 provas regulares ao longo do ano. O projeto não é simplesmente fazer uma prova em computador, mas a gente sair do mundo analógico e passar para o mundo digital de aplicação de provas do Enem. O Enem Digital traz economia para a impressão de papel e um ganho para o meio ambiente. Só para se ter uma ideia, mais de 10 milhões e 200 mil provas serão impressas para o Enem 2019. Os custos da aplicação superam 500 milhões de reais para os mais de 5 milhões de participantes confirmados nesta edição. Outra vantagem é que o Enem Digital vai permitir a utilização de novos tipos de questões com vídeos, infográficos e até a lógica dos games. Então, até 2026, todo mundo vai fazer o seu Enem num computador. A gente está com o olho no futuro, dentro da realidade atual. Daqui a pouco, o vereador cobra esgoto para Jardim Monte Alegre.